Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos abrir uma das janelas mais importantes e menos explicadas da história, mas que pode permitir com que vocês observem outros horizontes. Bem-vindos ao episódio A Janela de Overton. Então, produção, solta a vinheta. Também conhecido como a janela do discurso, a janela de Overton descreve o conjunto de ideias que a população tolera. Basicamente, é o grau de aceitabilidade de uma opinião na sociedade, enfatizando como a maioria das pessoas pensa em um certo momento sobre um determinado assunto. Podemos também entender a janela de Overton como uma teoria política que demonstra como a percepção da opinião pública pode ser mudada de modo que as ideias que antes eram consideradas absurdas sejam aceitas a longo prazo. De acordo com essa teoria, nem mesmo os temas tabus ficariam livres de seus efeitos, de modo que poderia ser alterada de maneira radical a avaliação geral que a sociedade faz sobre questões como o incesto, a pederastia ou o canibalismo. Para isso, não é necessário fazer nenhuma lavagem cerebral ou implementar um regime ditatorial, mas sim desenvolver uma série de técnicas avançadas cuja implementação passaria despercebida pela sociedade. Os assuntos podem se deslocar entre um extremo, absolutamente contrário, para outro, absolutamente favorável. A janela é a faixa que concentra o que a maioria aceita. E quem disse que isso é problema meu? A origem da expressão advém do nome de seu criador, Joseph P. Overton, ex-vice-presidente do Centro de Políticas Públicas de Mackinac, Michigan, nos Estados Unidos. Em seus estudos, ele explicou que diversos atores sociais podem escolher não apenas o que as pessoas pensam, mas também como elas pensam. Para descrever o fenômeno que mais tarde seria conhecido como a janela de Overton, ele afirmou que, para uma ideia ter visibilidade na sociedade, precisa passar pela, entre aspas, janela social, não bastando serem apenas preferências individuais dos políticos. E segundo Overton, a janela inclui um conjunto de políticas consideradas aceitáveis no momento em que a opinião pública as recebe. O conceito demonstra o que a sociedade considera aceitável ou não em um dado momento, comprovando que a janela de Overton não é estática e que se alguma figura pública quiser aceitação social, esta deve emitir opiniões que variem dentro da janela considerada aceitável. A janela de Overton é deslocada principalmente por políticos, assessores de imprensa, institutos de pesquisa, relações públicas, agências de lobby e demais influenciadores. Overton chamou esses agentes líderes carismáticos de think tanks, ou algo como se fôssemos traduzir como grupos de reflexão, pois colaboram na formação de opinião do seu público, deslocando a janela de aceitação de uma ideia. Mentiroso! Para ampliar ainda mais o entendimento sobre o tema, eu separei um pequeno trecho, produzido pelo Brasil Paralelo, de onde eu também peguei boa parte de todo o material que eu estou apresentando aqui para vocês, e onde eles contextualizam a janela de Overton no cenário político atual, e também trazem outros conceitos bem interessantes. Então, produção, abre a janela aí. Ô, Luciano, você traz uns conceitos muito interessantes no seu livro que você discorre com uma facilidade de vocabulário ali maravilhosa, é muito fluido, que eu acho que compensa nós falarmos. Por exemplo, hoje vai ser muito difícil a gente mudar, e você traz o conceito, a janela de Overton do pessoal, para eles entenderem, para a maior parte das pessoas, que antes havia a esquerda e a direita da esquerda. E que agora que começou a surgir algo que é um arremedo de talvez parecer o que é uma direita. E aí essa direita que tá surgindo para dar uma equilibrada, como a janela de Overton tava toda à esquerda, ela é vista como a extrema direita. Sim, aquilo que é só uma direita, que provavelmente tá até próximo da esquerda, sabe? Conversando ali com a esquerda. Então você fala de janela de Overton, de espiral do silêncio, de engenharia social. Eu queria que você discorresse sobre esses conceitos todos, sabe? Então, como você vê isso hoje? São várias formas de você entender como é que tem uma engenharia. Engenharia social o que é? Eu vou produzir alguma
algum pensamento, alguma situação para que você faça algo que me interessa. Mesmo que não interesse a você. Mesmo que interessa a você. Então, é uma engenharia social. Eu vou produzir alguma coisa para... E tem exemplos, tem até um que eu não coloquei no livro, ou até acho que eu passei por cima dele lá. Não, num dos livros, tá? Eu não me lembro qual é. Que eu conto uma história de aconteceu na África, né? Havia um problema num país africano, não vou me lembrar do nome agora, que tinha um problema de AIDS muito sério. Tinha lastrado a AIDS lá, e os caras não sabiam mais o que fazer. País pobre, não tinha o que fazer. Os caras fizeram uma novela de rádio, onde tinha uma mulher, que era a heroína da novela, e o marido era um caminhoneiro, bruto, um sacana, um bandido, né? E esse cara pega a AIDS e transmite a mulher. E a história desse programa de rádio é que ele toma conta do país e causa uma redução na infecção de AIDS gigantesca. Porque os caras conseguiram botar o conceito do que era, que eles não conseguiam contar para as pessoas, sob uma contação de história. Aquela novela muda o conceito e reduz as mortes de AIDS naquele país, né? A mídia consegue fazer isso. A gente já viu acontecer no Brasil, cara. Novela, você está se vestindo porque apareceu alguma coisa na novela lá que criou uma moda, virou tendência. As mulheres mudam o cabelo por causa de uma atriz, né? Então é possível isso ser feito e tem gente profissional que sabe fazer isso muito bem, né? De colocar narrativa também nessas novelas também, porque, pô, imagina, o cara vai assistir isso todos os dias, naquele mesmo horário, durante meses. Ele vai sendo alimentado de uma narrativa ali, até de uma maneira não muito direta, né? Mas de uma forma indireta ali, que o cara vai ouvindo aquilo durante meses. Sim. E tem coisas que você consegue ver claramente lá, cara. Se você pegar uma novela, a família tradicional, pai, mãe e filhos, sempre é disfuncional. Quando eles mostram, ela nunca é a família legal. A família legal é aquela que é a família nova, né? Dois homens, duas mulheres, ou uma mulher separada, um homem separado. A família tradicional, ela é tratada como aqui que estão os problemas, né? Isso vem acontecendo devagarinho. Entra por baixo do pano, né? E vai mudando o jeito da gente pensar. Tem um exemplo muito legal. Aumento de divórcio também, né? Sim. Tipo, traições, um exemplo muito etc. legal é do fumar, né? Então, a janela de Overton da sociedade, ela está num lugar onde diz o seguinte: é possível fumar em qualquer lugar. Nós estaríamos fumando aqui hoje. Estaria uma festa. Fumava em avião. Fumava em qualquer lugar, cara. Eu me lembro. Boate. Eu tenho 33 anos, não sou tão velha. E eu lembro de ir à boate e voltar tendo que lavar o cabelo antes de dormir. Por causa do fumo. Criança perto, criança de colo, o pessoal fumando. A sociedade era totalmente permitido. Aí essa janela começa a andar. Ela sai do totalmente permitido na direção do totalmente proibido. E ela vem devagarinho. Agora não pode mais fumar dentro de avião. Aliás, só pode fumar no fundo do avião. Agora não pode fumar mais em nenhum lugar do avião. Agora você não pode fumar dentro do aeroporto. Entendeu? E ela vai andando, até que ela vai chegar num lugar onde será totalmente proibido fumar. Você não consegue achar mais onde fumar. Alguém fez ela andar. Como é que essa janela andou? Ela andou com o fim das propagandas do cigarro na televisão. Eles proibiram, não tem mais Marlboro na Fórmula 1. Foram tirando aquilo da cara da gente. Foram tirando das novelas. Não tem mais filme com os caras fumando, né? Ou quando tem, é porque ele representa uma época, né? Sim. E quando você para de alimentar as pessoas com aquilo deixa de ser normal. Eu falo até de a cascata da disponibilidade, eu conto aqui, né? Que o que é isso? É você deixa tão presente um assunto que parece que aquele assunto é o familiar e é o normal. Logo todo mundo pensa assim e eu vou calar minha boca. Você fala ubiquidade... Vou te falar aqui, eu não me lembro mais. Vou achar. Sim. Então, são truques que o pessoal usa para devagarinho ir fazendo a gente... Acumulação, consonância e ubiquidade. Isso aí. Então, muita informação falando a mesma coisa em todo lugar. E aí você olha em volta e fala, cara, é possível. O que é isso? Fora Temer. Todo lugar tinha Fora Temer. Antes, como é que os seus babaca falavam lá? Antes de tudo, vai começar a entrevista Primeiramente, aqui. Fora Temer. Né? O que era aquilo? Era o que você botou aqui. Em todo lugar aparecia. E aparece tanto que deve ser normal. Acho que é assim, fora Temer. Né? E aí quando termina, o Temer depois sai... com ele não. Exatamente. Quando o Temer sai, aí os caras falam, vamos ver o que o Temer fez no governo. Ele fez um monte de coisa legal, cara. Sim, mas essas coisas legais que ele fez já existiam quando você estava gritando fora Temer. Você não viu, não? Não, eu não sabia, eu tava no fora Temer, né? Então, alguém conduz essa narrativa. O exemplo que eu dou aqui do policial, que saiu em todas as manchetes, o policial foi morto por os caras do Trump que amassaram a cabeça dele com extintor de incêndio. E aparece nas manchetes todos os jornais, né? Um policial que morreu com a cabeça esmagada
porque os invasores do Temer do Trump foram lá e esmagaram a cabeça do cara. Passa um período, a família dele vem... Não é nada disso. Ele ligou pra gente. Ele teve um mal súbito. Nunca teve cabeça esmagada em lugar nenhum. Foi o mal súbito que matou esse cara. Pergunta se o mal súbito apareceu em algum lugar. A retratação jamais vai ser do tamanho da propagação. Porque ela não é conveniente, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E interessante perceber como essa teoria se apresenta na prática, inclusive para outros temas, como, por exemplo, o de relacionamentos, onde até tempos atrás coisas como divórcio, adultério e aborto eram estigmatizados e passíveis de punição, e onde atualmente são recompensados, incentivados ou olhados por um prisma mais, digamos assim, permissivo e condescendente. Beleza, já entendemos o conceito, já ouvimos exemplos de vários casos, mas como essa mudança ocorre? É exatamente sobre esse processo de virada de chave gradual e vagaroso que eu vou aprofundar com vocês agora. E para isso vamos usar o exemplo do canibalismo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. A primeira etapa da janela de Overton poderia ser conhecida como do impensável ao radical. Na primeira etapa, o canibalismo está abaixo do nível mais baixo de aceitação da janela de Overton. A sociedade a considera uma prática própria de imorais ou sociopatas. Essa ideia é considerada repugnante e alheia a toda moralidade. Nesse ponto, a janela está fechada e não se move. Para começar com a mudança de opinião, a ideia é transferida para o campo científico, já que para os cientistas não deve haver temas tabus. Assim, a comunidade intelectual analisaria as tradições e rituais de algumas tribos, ao mesmo tempo em que se cria um grupo radical de canibais que são advertidos pelos meios de comunicação. A segunda etapa da janela de Overton poderia ser conhecida como do radical ao aceitável. Depois da primeira etapa, a ideia passou de impensável a ser discutida. Na segunda etapa, é buscada a aceitação da ideia. Com as conclusões dos cientistas, poderão ser considerados intransigentes aqueles que se recusarem a adquirir conhecimento sobre o assunto tratado. As pessoas que resistirem começarão a ser vistas como fanáticos que se opõem à ciência. Os intolerantes são condenados publicamente à medida que a ideia vai perdendo suas conotações negativas, chegando a mudar o nome do canibalismo para antropofagia ou antropofilia. Pouco a pouco, a mídia faria com que o fato de comer carne humana pudesse ser considerado aceitável e respeitável. A terceira etapa da janela de Overton poderia ser conhecida como do aceitável ao sensato. Conseguindo que o consumo de carne humana se torne um direito comum, poderia ir de uma ideia, em princípio, inaceitável para algo sensato. Enquanto isso, aqueles que continuam se opondo à ideia continuarão sendo criticados. Essas pessoas passariam a ser consideradas radicais que são contra um direito fundamental. Por outro lado, a comunidade científica e a mídia insistiriam que a história humana está repleta de casos de canibalismo, sem que isso fosse estranho para as sociedades antigas. A etapa 4 da janela de Overton poderia ser conhecida como do sensato ao popular. Nestes momentos, o canibalismo se torna um tema favorito. A ideia começa a ser mostrada nos filmes, nas séries de televisão e em qualquer outro método de entretenimento como algo positivo. Ao mesmo tempo, personalidades históricas que estejam relacionadas a essas práticas são elogiadas. O fenômeno é cada vez mais presente e sua imagem positiva continua a ser reforçada. E a etapa número 5 da janela de Overton, e também a última, poderia ser conhecida como do popular ao político. Finalmente, a janela de Overton, fechada no começo, se abre aos poucos. Nesta última etapa, o aparato legislativo que irá legalizar o fenômeno começa a ser preparado. Os defensores do canibalismo estão consolidados na política e começam a buscar mais poder e representação. Assim, uma ideia que a princípio era impensável e imoral em todos os seus aspectos, chegou a se estabelecer na consciência coletiva como um direito, por meio de uma teoria que pode mudar a percepção pública sobre qualquer ideia, por mais absurda que possa ser. Eu não entendi o que ele falou. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, beleza, mas pô, seu canal não tem nada a ver com canibalismo? Ah, mas vocês já conhecem, no Contragolpe Cotidiano, nada é por acaso. E aí pergunto a você, ouvinte, se trocarmos o objeto de estudo do exemplo, substituindo a palavra canibalismo pela palavra feminismo e contextualizar
com todos os acontecimentos históricos das ondas feministas, a quebra de paradigmas, a mudança na percepção social, a elaboração de estudos fajutos e o aparelhamento do Estado, você imagino que deve perceber que qualquer semelhança não é mera coincidência. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E saindo um pouco do contexto histórico para o cenário contemporâneo, eu separei uma análise do canal Criados para Governar, da Dona Zelma, onde ela trouxe um tema que eu entendo que se encaixe perfeitamente na questão da janela de Overton e com o conteúdo do canal. Algo que antes era tido como inaceitável e hoje pode se tornar inevitável. A completa remoção da participação e dos direitos paternos sobre seus filhos. E ainda depois, vem as desavisadas e as imbecis aqui reclamar do porquê que os homens não querem mais casar e ter filhos. Então, produção, solta a pedrada aí. Agora, a mãe pode entregar o bebê para a adoção sem consultar o pai ou sem consultar a família. Essa já teve uma decisão dessas, porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, é um direito da mãe e a mãe tem de ter direito à liberdade. Olha, eu fico imaginando assim, como podem cobrar responsabilidade do homem, trazer penalizações absurdas, impensáveis, até punições assim, prevendo o crime que o homem ainda não cometeu, mas para a mãe se presume que para o bem-estar do bebê está ligado, está atrelado a isso também, o direito de liberdade da mãe. Tudo isso sem nenhum direito de liberdade do pai, e o pai não tem nenhum direito. Por quê? O pai não tem nenhum direito de liberdade. Uma mãe entrou na justiça requerendo o direito de entregar o filho para adoção sem conhecimento nem dos parentes, nem do pai da criança. E recorreu, né? A justiça sempre argumentava, o Ministério Público, todas as instâncias que ela foi recorrendo, dizia, porque eles olhavam para a lei, e na lei previa que sim, a mulher tem, assim, se tem um parente próximo, sim, ela tem de fazer esse trabalho de permitir que a criança fique com a família biológica ali, porque você vai pensar também no bem-estar da criança. Também a questão de consultar o pai, também se levava em consideração essas coisas. Mas o caso foi parar no Supremo Tribunal de Justiça e lá um dos ministros que deu o voto favorável, que fechou, né, que decidiu ali favorável à mulher, explicou os motivos porque ele disse que pode sim e que agora isso é legal, porque foi colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 19, essa possibilidade. Então, vamos lá para a gente ver sobre isso, para a gente entender. Olha aqui, eu peguei um artigo da Gazeta do Povo, olhei também em outros, né, como Metrópolis, outros, e peguei esse daqui da Gazeta do Povo. No STJ, o ministro Moura Ribeiro, relator do caso, afirmou que o direito de convivência familiar, preferencialmente na família biológica, não conflita, presta atenção, não conflita com a entrega voluntária para adoção quando a mãe opta pelo sigilo. Ele reiterou que, embora a adoção deva ser considerada apenas esgotadas as possibilidades de inserção familiar natural, porque, sim, é essa uma das condições legais, quando são esgotadas as possibilidades, essa abordagem nem sempre atende o melhor interesse da criança. Espera aí, melhor interesse da criança? Será que é mesmo sobre o melhor interesse da criança? Porque, a não ser que seja uma família envolvida e completamente destruída, e essa mulher tenha levado provas de que todos os familiares dela, toda a família é um caos, e ela quer livrar essa criança do completo caos, e o pai da criança é um caos também,
Mas esse é um caso, não é a regra, via de regra. Mas vamos continuar. Na avaliação de Moura Ribeiro, a adoção deve assegurar o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, conforme estabelecido no ECA. Mas, na visão dele, o princípio do melhor interesse do menor é indeterminado e pode ter interpretações distintas dependendo do contexto do caso. O ministro enfatizou que a lei, não é, que mudou o ECA, que introduziu no ECA a entrega voluntária, 19A, que permite a gestante ou parturiente, antes ou após o parto, entregar judicialmente o filho para adoção, sem exercer os direitos parentais. Não está escrito assim lá, porque eu já consultei isso e não está escrito assim lá. Então, Ribeiro afirmou que antes dessa mudança, a entrega da criança para adoção era cercada por procedimentos complexos. Mas o que eu quero trazer para você é isso aqui, ó. O Instituto agrega ao mesmo tempo, quer dizer, ele, o ministro, o indisponível direito à vida, à saúde e à dignidade do recém-nascido, assim como o direito de liberdade da mãe. Ressaltou ele. Então, esse artigo 19A ressalta essa liberdade da mãe. Então, dá liberdade para entregar essa criança sem que a família tenha direito de opinar e sem que o pai tenha direito também de opinar. Agora, vamos ver esse artigo 19A no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha ele aqui, ó. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância à rede pública de saúde e assistência social, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-lo ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou instrucional. Então, o que o 19A diz? Na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família apto a receber a guarda. No caso dela aqui, ela não apresentou nada disso, ela simplesmente não queria. E ele optou pela decisão pela liberdade da mãe. A liberdade que não está expressa em hipótese alguma, em momento algum, dentro da lei. É simplesmente chocado com essas decisões, com essas exposições, essas colocações que são trazidas. Então, ele se baseia num artigo de lei, no artigo 19A, que permite, não é, a gestante ou a parturiente, antes ou após o parto, entregar judicialmente o filho para adoção, sem exercer os direitos parentais. E depois ele considera, ele faz uma ressalva que isso aqui, o Instituto está agregando ao mesmo tempo o indisponível direito à vida, saúde e dignidade do recém-nascido, assim como o direito de liberdade da mãe. Então, aqui a mãe tem liberdade para ela poder dizer que ela quer entregar o filho, não quer falar quem é o pai, não quer também que fique com a família e diz que isso é para o bem-estar do bebê.
será que esse não ficar com a família vai fazer mais bem para essa criança do que ficar com a família? O que será, né, que está por trás disso? Porque quando a gente olha para o mesmo artigo lá do ECA, está escrito assim: será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento instrucional. A mãe e adolescente será assistida por equipe especializada e multidisciplinar. A mãe e adolescente, aonde a gente viu... Vamos pegar uma coisa só, das mentiras e das falácias que estão nessas leis. A mãe e adolescente será assistida por equipe especializada e multidisciplinar. Aonde que existe isso aqui no nosso país, aqui no Brasil? Então, não existe essa de proteger a criança ou adolescente tirando do pai, porque a maioria dos pais não são esse homem que está, que é um sociopata, que é um psicopata, que é um criminoso, que é um trem tão perigoso que a mãe não possa... E aí essa mulher, em que momento ela se envolveu com esse homem, como ela chegou a essa gravidez, porque na maioria das vezes não é forçado, é por consentimento. A gente vê aqui, olha, tanta falácia, porque tem, para poder ajudar a mulher e evitar a exploração do marido, aí vem a questão de proteger a mulher, não, vem o acabar com o casamento, não era proteger a mulher. O intuito deles, que eles vão falar, a narrativa, a retórica, é proteger a mulher para evitar a exploração pelo marido. Mas o que eles querem, na verdade, acabar com o casamento. Proteger a criança e o adolescente. Aí cria o ECA, que é um ECA mesmo. Não era para proteger, era para tirar a autoridade dos pais, impedir a correção, criar rebeldia dentro dos lares, revolta dos filhos contra os pais e os filhos ficarem totalmente livres nas mãos do Estado. Escola para todos. Não era para instruir, não era porque o rico não deixava os pobres, oprimia os pobres e não permitia que eles tivessem acesso à educação. Então, a escola para todos foi para ajudar os pobres. Não, não foi. Foi para deseducar, porque eram educados, eram instruídos, eram ajudados pelos pais e foram deseducados e doutrinados dentro da escola. Então, a escola não é para instruir, é para doutrinar e deseducar. Eles querem gerar homens, nesse tempo, com esse tipo de atitude, que não queira ter filhos, que não queira ter família. Porque hoje o maior problema não é o homem não querer cuidar dos filhos, porque a gente já viu que isso era uma falácia e isso era uma mentira. A maioria dos homens quer cuidar dos filhos, quer ver os filhos, mas eles são impedidos pela alienação parental, as denúncias falsas. Então, os pais estão correndo atrás dos filhos e a gente vê isso na internet o tempo todo. Agora, eles vêm dizer que esse tipo de atitude se pauta em garantir o bem-estar do bebê, a não ter direito de ficar com o pai ou com, pelo menos, alguém da família biológica, dizendo que nessa condição eles vão colocar essa criança em melhor posição de bem-estar, entregando para um estranho. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Bom, agora eu creio que esteja um pouco mais claro, mas ainda assim pergunto a vocês. Resta alguma dúvida sobre como a janela de Overton mudou de panorama sobre os relacionamentos ao longo das últimas décadas? De como o que era tido antes como absurdo e hoje é visto como algo ideal? Essa análise que acabamos de ouvir é um exemplo perfeito dessa mudança deturpada de paradigma, ao mesmo tempo que mostra o avanço jurídico de pautas misândricas e que servem de embasamento lógico e racional para que os homens evitem casamento e paternidade. Certa vez, o Renato Amoedo, mais conhecido aí como Renato 38, disse algo bem interessante.
Na vida, você pode escolher por duas abordagens, participação ou retirada. E toda e qualquer participação masculina está sendo vetada, demonizada e proibida. E sendo assim, a coisa mais sensata a fazer é se retirar. E de certa forma, é o que boa parte dos homens estão fazendo. Não só por ser a melhor opção, mas porque também é a única alternativa. E vocês acharam que acabou? Não! Hoje nós temos o prenúncio de algo muito especial, porque hoje é o episódio de número 99, o próximo será o 100. Entretanto, eu achei um comentário muito interessante que eu achei importante dividir com vocês, mas eu vou dividir com vocês na forma de um momento. E vocês sabem qual é o momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje faz a referência a uma das coisas mais importantes que principalmente os homens devem entender. Então, abre aspas para este ser que soltou esse comentário de forma muito inteligente e precisa. Ninguém deve assinar um contrato onde a outra parte seja premiada por descumpri-lo. Fecha aspas. Subentendam isso como qualquer tipo de relacionamento com a mulher no qual ela seja beneficiada e incentivada a não cumprir a parte dela. De mulher pra mulher, Marisa. E antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo no canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá certo? E falando um pouquinho mais do YouTube, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva, tá certo? Isso ajuda muito a gente. Bem como você compartilhar o vídeo aí com os seus amigos, tá? Para que a gente consiga trazer mais seguidores e poder ainda assim aumentar o canal. Além disso, vocês também podem deixar o seu like e também interagir conosco na seção dos comentários, certo? E vocês já sabem, fique à vontade, aquele à vontade. Nada de colocar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sentem essa vontade. E falando um pouquinho mais do Spotify, vocês também podem nos ajudar lá. E como vocês poderiam fazer isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai haver uma lista de submenus, vocês escolhem um submenu com o ícone de uma estrela. E lá vocês fazem a avaliação do podcast. Isso ajuda muito a gente para mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você. Caso você tenha necessidade de entrar em contato direto conosco, você pode usar tanto a DM do Instagram, como também o e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com. Além disso, claro, os próprios comentários do YouTube, tá certo? E, tanto na questão do Spotify quanto na questão do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso. Forte abraço e o próximo é o episódio de número 100 do canal. Espero vocês lá.